Band News FM, na Rio Innovation Week 2023. Oferecimento IBMEC. Estude no IBMEC e conte com networking, gestão de carreira, semester abroad e muito mais. Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é Beto Larkman, diretamente aqui, ó. Aqui, isso! Quero ver a galera acenando pra mim. Tô no aquário aqui da Band News FM. Tô no Rio Tech. A gente vai começar o nosso segundo dia. Vamos começar com entrevistas super bacanas e hoje a gente vai falar de um tema, começando agora, um tema muito importante, que é a questão da previsão, né, dos grandes eventos climáticos. Estamos com uma startup aqui, né, que está desenvolvendo uma tecnologia nova, muito intensiva em tecnologia, inteligência artificial. Vou pedir aqui para o pessoal da Wigloo se apresentar. Primeiro aqui o Vitor, né? Eu sou o Vitor, né, eu sou um fundador da Wigloo e a gente é uma startup que nasceu dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e muito intensiva, como você falou, muito intensiva em tecnologia de ponta, para tentar resolver um grande desafio, um dos grandes desafios do nosso tempo, que é a adaptação das mudanças climáticas. A gente já sabe que o clima está mudando, isso está gerando muitos problemas no dia a dia das cidades, e a gente vem trazendo novas tecnologias que podem ajudar nesse sentido. Ok, aqui vamos falar agora com o Thiago Souza. Qual é o teu papel na Wigloo? Bom dia. Bom dia. Sou o Thiago, sou meteorologista da Wigloo. E o meu papel na empresa é disparar os alertas e a previsão do tempo a todo momento. 2 vezes por dia a previsão e o alerta a qualquer momento, na hora que a chuva estiver surgindo e se deslocando, que a gente faz o monitoramento através dos radares e também dos satélites, a gente disparar os alertas. Eu vou disparar os alertas e cada um vai receber esses alertas através do aplicativo que a gente deve estar lançando aí futuramente. Então, eu queria saber, então, Vitor, qual é o end user disso? São os governos? São as pessoas? Quem são os clientes em potencial para esse tipo de tecnologia que vocês estão desenvolvendo? A gente sabe que, com essas mudanças que estão acontecendo no clima, muitas pessoas são afetadas, tanto as pessoas em si, quanto as operações das cidades, mas as operações de grandes empresas também. Então, na verdade, a nossa tecnologia é uma tecnologia que ela é transversal, ela pode ajudar tanto cidades, né, quanto empresas a se prepararem melhores para esse novo momento, né? Então, o end user seriam esses segmentos, né? Mas aí fala agora da poção mágica do Asterix ali, né? Qual é a tecnologia, o que vocês têm de diferencial? Porque tem muita empresa, né? Tem muitos organismos tentando descobrir e fazer, né, um modelo, uma modelagem mais assertiva em relação à previsão. E o que vocês oferecem, então, de diferente? E que tecnologia vocês estão usando e que é proprietária? Então, a gente já vem, desde 2016, desenvolvendo tecnologias nessa área, tanto modelos de risco, né, modelos que calculam o risco de deslizamento de terra, de alagamento, quanto a maior previsibilidade e uma maior assertividade na escala de cidade, né? A gente sabe que as previsões, às vezes, elas te dão informações que são muito abrangentes. Às vezes, dá uma previsão para 10, 11, 20 cidades ao mesmo tempo e não ali na localização da própria cidade, numa área da cidade. Então, o nosso grande diferencial é que a gente está desenvolvendo modelos que são muito, muito assertivos na escala de cidade, ali dentro da cidade. Então, a gente dá, por exemplo, se vai chover aqui na Rio Innovation Week, e não na cidade como um todo, ou na região central, ou na região do norte, da região serrana do Rio de Janeiro. Então, o nosso foco é trazer mais assertividade, tanto na região, na área, quanto na questão temporal também. Quando vai acontecer? Então, essa é a nossa busca, é a busca do desenvolvimento das nossas tecnologias, e é isso que a gente quer trazer para o mercado. Queria falar com o Thiago agora, que é um meteorologista que está, né, estudando isso. E é muito impressionante como está mudando, né? As coisas, o tempo muda muito rápido. Essa semana mesmo a gente teve calor, a gente teve quase 20 graus, acho que de variação de temperatura em menos de 2 dias. E eu fiquei muito impressionado. Eu frequento a região serrana, Teresópolis, em 2011 teve aquele evento, foi exatamente onde eu tenho casa, ali em Campo Grande, na Posse, Teresópolis, assim,
na época se falou que foi o equivalente a 6 trombas d'água direta à noite, um evento que só se repetiria em 500 anos, uma coisa assim, mas eu estou achando que esses 500 anos, na verdade, estão muito dilatados. Estou vendo fenômenos que supostamente aconteceriam só de 500 e 500 anos, acontecendo muito mais, né, novos, né, com uma intensidade absurda. Né, a gente tem no sul, né, tornados, esse tipo de coisa. O que está acontecendo? Claro, aquecimento global, né, é um grande vilão, mas o que mais está acontecendo? E o Brasil, em especial, a gente vê raios, né, muito mais raios do que o comum. O que está acontecendo? Explica para a gente aí, o público está ansioso, né? Então, esses eventos extremos, de 500 em 500 anos, são algumas pesquisas que dizem, né? Mas, na verdade, eles não acontecem de 500 em 500 anos. Posso pegar aqui mesmo a cidade do Rio de Janeiro, o centro de operações, que hoje funciona, né, perfeitamente, ele foi criado a partir de um evento climático extremo na cidade, lá em 2010, abril de 2010. Foi uma chuva extrema, 300 milímetros na cidade, no final da tarde, em abril, 6 de abril, se eu não me engano, de 2010. E, a partir dali, o prefeito, naquela época também era Eduardo Paes, ele criou o centro de operações para integrar toda a cidade. E aí, 9 anos depois, ou seja, em 2019, também em abril, a gente teve outro evento extremo aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde morreram várias pessoas, porque a chuva também aconteceu por volta de 300 milímetros, numa tarde para a noite daquele dia. Então, assim, o intervalo de tempo ali foi de 9 anos, né? Isso pegando a cidade do Rio de Janeiro, né? Agora, ano passado, teve em Petrópolis, dia 15 de fevereiro, aquele evento extremo também, dentro do centro da cidade. E, como você bem lembrou, em 2011 foi em Friburgo. Ou seja, se você pegar o gap de tempo aí, foi um intervalo muito pequeno. Você coloca aí 11 anos, né, entre a região serrana lá em Friburgo e agora em Petrópolis, no ano passado. Então, esse intervalo de tempo de eventos climáticos, eles são bem curtos, né? Bota aí numa década, e eles são recorrentes. Então, a gente vai experimentar outros eventos e a gente está se preparando da melhor maneira. Agora, com essa tecnologia da empresa, a gente vai poder setorizar, como o Vitor bem lembrou, aonde vai ocorrer essa chuva, quando, e os alertas que eu vou disparar pelo monitoramento, e as pessoas vão receber em tempo real para poder ter a informação fidedigna, né, do que realmente está acontecendo. Essa questão da localização é importante. Lá em Teresópolis, não foi a cidade toda que sofreu, mas aquela região é que parece que tinha um dilúvio, uma tsunami vinda do céu, né, naquele momento, e os rios lá transbordaram de uma maneira absurda, chegaram aos níveis completamente fora do que já tinha acontecido, né? Então, o que a gente pode esperar aí? A gente já está meio que finalizando. Quando o consumidor, a gente vai poder experimentar essa tecnologia, vocês vão lançar um aplicativo? Como é que está isso? A gente está em fase final de desenvolvimento desse aplicativo, dessa tecnologia, né? E pretende lançar daqui a 2 semanas em fase de teste. A gente deve usar a Universidade do Estado como uma área piloto de teste, onde a gente vai começar a lançar alertas ali para a comunidade da UERJ, começar a experimentar o aplicativo. Mas o que a gente quer mesmo é aproveitar essa janela de verão que promete, né? Devido às mudanças do El Niño, o aquecimento, deve vir muita chuva para ir nessa janela de verão. E a gente quer aproveitar essa janela de verão para testar e colocar a plataforma disponível para as cidades. Então, qualquer cidade que queira, ou qualquer empresa que queira experimentar a tecnologia, queira estar junto com a gente, fazendo os testes e evoluindo essa tecnologia, pode procurar a gente, que a gente está de braços abertos para a gente poder seguir adiante com essa inovação. Legal, conversei aqui com o Vitor e o Thiago da Wigloo. Sucesso, a gente está precisando disso, né? Infelizmente, o tempo está cada vez mais imprevisível, então a gente tem que ter o mínimo de alertas para a gente poder saber onde ficar, como se proteger. Muito obrigado pela participação e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Ok, pessoal, aqui do stand da Band News FM. Opa, tudo bem? Quem quiser conhecer um projeto interessantíssimo sobre inteligência artificial, é coisa de ficção científica. Dá um pulo aqui que a gente vai conhecer a Orbe. O que será essa Orbe? Olha aqui, ó. Estão vendo de longe aqui? O que será isso? Vai controlar a humanidade essa parada aqui, hein, cara? Bom, a gente está aqui começando o vídeo
Então, como estamos falando com o Juliano Kimura, que é da Trianons, que é uma empresa lá de São Paulo, e ele vai apresentar e vai explicar a funcionalidade da Orbi, esse dispositivo, e vai falar um pouco também sobre o projeto como um todo, que tem a ver com o criador do ChatGPT. Vocês já ouviram falar de ChatGPT? Quem não ouviu pode ir embora do evento, hein? Ouviu falar de GPT, não ouviu, pode ir embora. Enfim, aí o Juliano vai começar. Tudo bem? Seja bem-vindo, Juliano. Beto, muito obrigado. Bom, é um prazer apresentar esse projeto que é, na minha opinião, talvez um dos mais revolucionários da internet. Ele faz uma coisa muito simples, que é diferenciar uma inteligência artificial de um ser humano. Então, como que ele faz isso? Você consegue criar uma verificação com a íris, né, através da íris. Ele cria um código de verificação para atestar que você é um ser humano único no planeta, né? Diferente. Então, quando a gente pensa que a gente vai tá num site, a gente vai... clica aqui para você provar que você não é um robô. É isso, não vai mais precisar. É só usar a Orbi que já vai estar automaticamente verificado que você é um ser da espécie humana, não é isso? Exato. Você usa o Word ID para você poder fazer uma verificação e você não mais ter que passar por aquele CAPTCHA, que é o hidrante, a faixa de pedestre, o caminhão, que todo mundo conhece, né? E esse daqui é uma solução talvez mais avançada para isso, né? Então, através dessa identidade, eu consigo atestar digitalmente que cada ser humano é um ser humano. E, além disso, mantendo total privacidade, né? Que hoje é importantíssimo. Como surgiu isso? Como você se envolveu com isso? Tem a ver, né, com o criador do ChatGPT. Me fala um pouco sobre essa história do projeto e o seu envolvimento com o projeto. Sim, eu acabei tendo contato com eles através de uma notícia, né, quando eles estavam na Índia, e me chamou a atenção o quê? A renda básica universal, né? Eles estavam fazendo um trabalho que, a partir de você verificar cada ser humano uma vez, você consegue fazer uma redistribuição de riqueza e, diretamente para o usuário, ele conseguir fazer uma doação. Ele recebe uma quantidade de WorldCoin diretamente na sua própria carteira, né, fazendo essa verificação. Explica mais esse conceito do WorldCoin. Seria uma moeda virtual, uma moeda digital? Exato, é uma moeda digital, né, que todo mundo que está verificado recebe uma quantidade igual periodicamente. E não é uma coisa que está sendo feita, isso já está em andamento, já faz 2 meses já, então já está em produção. Então, é bem novo. Imagino, você teria a quantidade de orbes que já estão por aí, ou de verificações já realizadas? Então, isso é muito transparente. Hoje, se você baixar o aplicativo da Word App, você já consegue ver a quantidade de usuários. E assim, para 2 meses, tem 2,4 milhões de usuários já verificados, né? Então, assim, se você pensar em 2 meses para global, ainda é uma quantidade ainda pequena, né? Mas qual é o objetivo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro? Quem quiser ser verificado e deixar de ser robô para passar a ser humano, onde vai ter uma orbe dessa para fazer essa verificação? Então, é inédito, né? Na verdade, é a segunda vez que está disponível. A gente está aqui no Sociedade 5.0, Galpão 3, com 3 orbes disponíveis. Basta você baixar o aplicativo, que é muito fácil. A gente não pede nenhum dado, não pede nome, RG, CPF, CNPJ. Por quê? Para manter a privacidade. A única verificação que tem é o código criptografado da íris, né? Então, isso é uma coisa diferencial mesmo para preservar as pessoas, né? E tem muita gente, a gente tem falado bastante sobre inteligência artificial e tem, né, aquelas previsões pessimistas e os otimistas. Como você vê inteligência artificial? Você está envolvido em outros projetos que tenham essa tecnologia. A gente acabou de falar de uma de previsão do tempo. Beto, você? Eu tenho uma palestra nova que eu falo sobre a cegueira coletiva que está sendo causada pela inteligência artificial. Todos os palcos, em algum momento, mencionam inteligência artificial. Só que ninguém está vendo um passo depois. O que acontece depois que a inteligência artificial acelera toda a indústria e todos os mercados? Então, tudo que aconteceria em 10 anos vai acontecer em 2, mas ninguém está falando disso.
teve uma pessoa que está falando, pelo menos no âmbito das corporações. Ontem teve uma pessoa, a Aline, falou sobre RH e sobre justamente a empresa dela, como eles estão se preparando. Eles já estão com um comitê interno, mas assim, é muito recente isso, e você falou certíssimo, temos que nos preparar, porque a coisa não vai ser devagar, vai ser acelerada e exponencial, né? Sim, questões de autenticidade, questões de você ter verificação de unicidade, são problemas que vão ficar cada vez maiores, porque hoje problemas de deepfake, coisas que vão acontecer muito rápido, vai ter uma hora que vai ser impossível você distinguir se você está falando com um ser humano ou com uma inteligência artificial. E isso daqui é uma solução para isso, né? Vai ser possível você atestar digitalmente: sou um ser humano único, algo que era inédito até então. Parece ficção científica, né? Mas está bem próximo. A gente acha que isso é meio maluco, né, cara? A gente não vai precisar provar que é ser humano, que não é robô. Nossa, tá chegando, gente, tá chegando rápido. Chegou já tá chegou. Aqui. Não, tá. Mas tá chegando para todo mundo. Quem quiser conhecer onde você está, suas palestras, onde estão acontecendo. Isso, eu vou ter 2 painéis aqui, né, no Galpão do Cobra, e a gente está no estúdio, no Galpão 3, na Sociedade 5.0, com Orbis. Então, quem quiser baixar o aplicativo, chegar lá, já consegue. A nossa equipe está pronta para verificar as pessoas através da Orb, fazer o scan da íris. E, pessoal, não precisa ficar assustado. Não guarda nenhuma imagem da íris, tem toda uma parte de privacidade, é seguro, seu olho não vai cair, tá? e vocês podem ir lá e conhecer. Tem dúvidas? Passa lá também que a gente tira as dúvidas. Maravilha. Juliano Kimura, da Trianon, passem lá. Qual é o armazém? Eu não guardei. É o Galpão 3, Galpão 3. no Espaço Sociedade 5.0. Sociedade 5.0, muito obrigado pela sua participação. Eu vou fazer a minha, que eu não quero ser confundido com o robô, e vou lá já, porque o couro está comendo, e daqui a pouco a gente vai precisar disso mesmo. Obrigado, Beto. Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Olá, pessoal, voltando aqui para mais uma entrevista, aqui no stand da Band News FM, quem quiser chegar. A gente vai falar agora sobre uma premiação inédita, que é do MIT Tech Review, que é uma das instituições mais prestigiadas do mundo quando a gente fala em tecnologia. Boa tarde, André. A gente está com o André Miceli, que é o professor na Fundação Getúlio Vargas e é o CEO na MIT Tech Review Brasil. Então, que novidade é essa, André? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. A MIT Technology Review vai completar 125 anos no ano que vem, e há 20 anos ela faz, nos Estados Unidos, uma premiação que tem como objetivo identificar os inovadores com menos de 35 anos. Então, é um prêmio que acabou sendo responsável, ou ajudou a lançar para o mercado de tecnologia nomes como o Mark Zuckerberg, o Sergey Brin, o Larry Page, o Linus Torvalds, enfim, pessoas que de fato moldaram o mundo da tecnologia depois, e agora a gente faz pela primeira vez no Brasil. A ideia é identificar e colocar os holofotes sobre essas pessoas com menos de 35 anos que estão inovando em suas respectivas áreas de atuação. É porque vocês já faziam uma premiação que era voltada para as empresas, né? Como é que funciona a filtragem ou a curadoria, tanto de uma premiação quanto da outra? Nos 2 casos, são participações gratuitas e voluntárias. Tanto as pessoas quanto as empresas se cadastram, fazem uma aplicação, e nessa aplicação respondem uma série de questionamentos. Quando a gente fala das pessoas, questionamentos sobre as suas inovações. Todo inovador precisa ter um projeto específico para usar nessa aplicação, e as empresas fazem assessments em 4 grandes áreas: processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão. E a partir daí vão se definindo esses 2 caminhos: notas desses assessments, notas das aplicações individuais com os seus respectivos projetos. Depois a gente manda essa lista para os Estados Unidos, eles avaliam e dão um veredito final sobre a lista que saiu do Brasil. E quanto tempo dura esse processo? Esse processo já se iniciou, e quando ele termina? O processo de aplicação é ongoing, então todo mundo pode aplicar o tempo inteiro. A gente fecha ciclos, e aí quem se inscreve, por exemplo, até março,
entra no ciclo do ano seguinte. Senão, ele pode escrever em abril, mas sabe que ele só vai poder participar efetivamente do ano posterior. Então, a gente estabelece datas de corte, mas tanto as empresas quanto as pessoas, elas podem aplicar a qualquer momento, prepararem os seus materiais e aguardar o ciclo que vai ser, aonde ela vai ser avaliada. E nas empresas, quais foram as áreas que tiveram mais sucesso, ou que foram mais bem avaliadas? E agora, o que você está vendo quando a questão das pessoas aplicando no Brasil e de que regiões do Brasil também? Curiosidade. Essa pergunta é boa. Quando a gente olha as empresas, a gente enxerga um panorama brasileiro mais próximo do panorama global. Então, é claro que são empresas que inovam com menos recursos, mas que acompanham os investimentos globais no que diz respeito às suas áreas de prioridade. Esse ano houve um crescimento e uma mudança muito significativos tanto em programas de inovação aberta quanto em diversidade. Usar a diversidade, mas não aquela diversidade que é só para constar, que parecem... Para cumprir, né, regulamento, né? E para falar para a mídia que existem. Mas quando a gente enxerga diversidade em todas as camadas das organizações, pessoas que têm histórias diferentes, formações diferentes, mas que têm um mesmo objetivo, que compartilham de DNA, de valores, esse modelo de diversidade funciona muito bem. E as empresas estão entendendo como desenhar as suas equipes para que haja diversidade que fomenta de fato a inovação. E também estão aprendendo a usar o ecossistema. É uma diferença muito significativa em relação ao ano anterior, em relação à quantidade de programas de inovação aberta, de startups que participam desses programas e geram inovações para essas organizações, beneficiando os empreendedores e também os executivos. Isso de um lado. Do outro lado, a diferença é incrivelmente grande. Quando a gente avalia os vencedores da versão americana, especialmente da versão americana, e agora olhando para o Brasil, a quantidade de recursos, tanto vindo de organizações, quanto de laboratórios, de universidades, de centros de pesquisa e da participação do Estado nesse processo, isso gera uma proporção de inovação absolutamente diferente lá e aqui. Então você tem empresas como a Commonwealth System, que está estudando fusão nuclear para geração de energia elétrica e em personal plants, em fábricas quase próprias, em pequenas propriedades de construção desse conteúdo. É uma startup que recebe 2 bilhões de dólares de faturamento e tem 10 anos para mostrar resultado. Isso é absolutamente impensável no Brasil. Então, no Brasil a gente tem empreendedores sim, não só aquelas pessoas que empreendem por necessidade, mas projetos que mostram a vocação dessas pessoas, mas com uma realidade financeira absolutamente diferente, o que faz com que a natureza da inovação acompanhe essa falta de investimento. A MIT Tech Review está sempre por dentro, acompanha os suas análises, né? Tem o Rafael Coimbra, grande amigo meu também, outro que está sempre falando sobre o que vem por aí. O que você acha que vai ser mais impactante? A gente já está falando bastante de inteligência artificial. Quais são as aplicações que vocês lá estão vendo como mais importantes e que vai realmente fazer uma disrupção em determinadas áreas? A gente tem apostado muito na disrupção do processo produtivo. Quando a gente olha para a produção nas organizações, para os escritórios, a gente encontra aqueles escritórios voltados para a produtividade, num primeiro momento, mais ou menos 30, 40 anos atrás. Na sequência, a grande inovação nesse modelo de construção eram os office homes, ou seja, escritórios que se propunham a ser quase as casas das pessoas, que tinham cerveja, mesa de ping-pong, puff e coisas do tipo, que nem sempre se traduziam em inovação e produtividade. Depois a era do home office, então produtividade, office home, home office, aí fomos obrigados a trabalhar de casa. A tecnologia que viabilizou isso tudo pôde também viabilizar uma nova onda de anywhere office, então, escritórios que aconteciam e acontecem em todos os lugares do mundo, e agora a gente se encaminha para um Generative Office, que vai ser marcado pela parceria humano-inteligência artificial generativa. A gente vai aprender a usar os modelos de inteligência artificial, tanto do ponto de vista de construção texto, quanto de planejamento,
de análise financeira, de avaliação de campanhas de marketing, enfim, todas as áreas têm um potencial de ganho nessa parceria. A gente fala muito sobre a substituição, mas a visão da MIT Technology Review é que a gente caminha para um desenho de parceria humano, inteligência artificial generativa. Legal. A gente queria, agora para terminar, fala um pouco, vocês estão com um super espaço ali no Cobra, não é isso? É no Cobra. Isso. Fala um pouco do que vocês têm de programação, Legal. os highlights aí para o pessoal. Legal. Hoje a gente está lá no Cobra, um palco MIT Technology Review para falar dos Innovative Workplaces, ou seja, os lugares de trabalho, como são as empresas mais inovadoras do Brasil, as 20 empresas que ficaram nas primeiras colocações desse grande assessment, desse grande programa de avaliação das corporações. E lá no palco principal, de 3 em 3, estamos premiando 18 inovadores, pessoas inovadoras com menos de 35 anos. Amanhã, essas pessoas vão para o nosso palco para falar sobre o seu processo de inovação e sobre as áreas que elas pretendem atender, falarem sobre os seus projetos, de que maneira captam recursos, de que maneira tiram essas ideias do papel para que elas inspirem outros empreendedores e que também sirvam de construção, de peças na construção desse ecossistema, porque certamente vamos ter empresas lá observando essas conversas e procurando boas ideias para investir. Maravilha, pessoal, então não deixe de frequentar e dar um pulinho um pulão, fica lá porque tem bastante programação legal. Queria agradecer a presença do André Miceli, professor, CEO na MIT Tech Review, e a gente volta daqui a pouco. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Olá, pessoal, aqui é Beto Largman, diretamente do stand da Band News FM. Cadê o meu... Alô! É isso aí, a gente vai começar mais uma entrevista. Quem quiser saber aqui sobre mobilidade, novidade na parte de bilhetagem eletrônica, de transporte coletivo, a gente vai falar agora aqui com o Cassiano Ruzicki, que é da Rio Card, e ele vai falar, começando um pouco, eu vi a palestra dele há pouco, sobre mobilidade, né? O que mudou, né? Claro, resumidamente, as etapas, né? As eras de transporte que começou lá atrás com, sei lá, com a roda lá e com a charrete, e da charrete em diante. Onde estamos hoje? Cassiano, seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Obrigado aqui a Band News por estar acolhendo aqui a Rio Card aqui, e obrigado pela oportunidade. E também aqui da Rio Innovation Week, a gente pode estar dividindo um pouco do que a Rio Card está fazendo. E hoje, no bate-papo aqui, foi muito interessante, porque a gente pode estar dividindo aqui, lá no começo, né, eu contei a história da Berta, né, que é a história da esposa do Carl Benz, né, que eu também estava estudando para fazer a palestra, e aí eu descobri essa história interessante, que a mulher do fundador da Mercedes, o cara foi lá, roubou a carroça do cara, que era o primeiro invento dele, que ele estava com vergonha de mostrar esse invento dele, que era a carroça motorizada, porque ele achava que iam rir dele, que era uma coisa muito disruptiva para a época. E aí foi interessante porque ela, né, de novo, a mulher resolveu romper isso, e realmente foi um sucesso. Mas eu acho que foi ali o grande diferencial para a gente, né, com relação à questão da mobilidade, né? Trouxe um diferencial do que era uma carroça para o que era um carro. E eu acho que dali para frente acho que eles nunca tinham pensado como ia mudar isso ao longo. Porque assim, não é só o carro, né? É a questão que a gente tem quadriciclo, bicicleta, a questão de moto, tudo evoluiu com a motorização. Quer dizer, a questão de você se deslocar com mais velocidade, né? Eu sou um fã da Fórmula 1, né? E isso está incutido desde quando a gente é muito, muito criança, né? Por outro lado, hoje também na minha palestra, a gente, assim, eu já tenho uma certa idade, e talvez da última década para cá, a gente começa a ter que enfrentar uma outra realidade, que é entender, legal mobilidade, legal carro, mas começa a entender que começa a ter uma outra questão, que é a questão que hoje em dia não se fala só mais em deslocamento do lugar A para o lugar B. Você fala hoje em carbonização, você fala hoje em poluição, né? Você fala hoje em inclusão social.
tudo hoje está se dividindo em mais itens. Você fala hoje não só na inclusão social, mas você fala hoje em saúde pública, você fala no estresse, você fala que hoje o caos da cidade está desgastando, a questão psicológica. Então, quer dizer, hoje as coisas estão muito mais complexas para a gente estar enfrentando o nosso dia a dia, né, Beto? Aí eu vi aquele slide daquela estação principal de Tóquio, 3,6 milhões de pessoas passando por lá, e eles conseguem resolver o problema dali desse fluxo e as coisas funcionarem. Como é que eles chegaram a essa tecnologia? Então, essa estação chama Shijuku, né? Fica no meio de Tóquio. E aí, veja só, né? A questão do planejamento urbano. Né? Eles conseguiram achar uma fórmula para uma estação, e aí eles começam a replicar essa fórmula para várias áreas da cidade e começam a conectar essas áreas da cidade. Agora, a grande sacada é que, além de eles entenderem uma fórmula, e dentro dessa estação eles têm vários modais, porque eles entendem que você tem velocidades diferentes, capacidade de transporte diferente entre os modais. Agora, a grande sacada que eles têm é a integração. Eu acho que eu repeti essa palavra na minha palestra muitas vezes, que é a questão da integração. E acho que a grande chave da integração é o sistema de pagamento. Que eu percebi que isso se repete nas grandes cidades do mundo, apesar de eu não ter apresentado, Moscou fala nisso, né, Los Angeles fala nisso, Istambul fala também. São cidades que todas essas cidades você tem um sistema de pagamento único. E aí a gente vê o Rio Card aqui no Rio, né? Que também é um sistema de pagamento único, que essa foi a grande sacada que eu vi, que tinha em Tóquio um sistema de pagamento. Agora, em Tóquio também é diferente aí, Beto, porque o sistema de pagamento lá de Tóquio, que é o cartãozinho Pasmo, e aí você também, na China, você tem outro cartão, e aí você tem também a possibilidade de você pagar o varejo. Essa é uma coisa bacana que eu acho que a gente tem um desafio aí para evoluir. Imagina você pegar o teu Rio Card e poder pagar alguma coisa, comprar um sanduíche, comprar alguma coisa, também acho que essa é uma evolução. E aí também é uma outra sacada, é um outro lance, aumento da mobilidade. Eu entendo que a Rio Card tem que avançar, por exemplo, minimamente para pagar uma bicicleta ou para pagar pontos turísticos. Por exemplo, imagina só, cara, Turista que chega aqui, ele já contra isso, já faz tudo. Fundamental. Imagina aí no jogo. Você vai para o Maracanã, você pega o teu trem, pega o teu metrô, chega lá no Maracanã, paga com o teu Rio Card. Cara, eu acho que essas facilidades é isso que a gente tem que pensar em evoluir. É isso que eu acho que a gente tem que na verdade, a gente não tem que pensar, a gente tem que se movimentar. Boa, boa. Agora, vocês estão aí já há alguns anos nesse mercado e a tecnologia avança muito. O que vocês têm de novidade aí? Eu vi que tem uma pulseirinha aqui, rosinha. O que vocês estão apresentando aí no Rio Innovation Week? Então, no ano passado, né, eu comentei que é o segundo ano de Rio Innovation Week. Ano passado a gente trouxe essa pulseirinha. Essa pulseirinha tem uma história que é legal, né? Essa pulseirinha aqui, a grande sacada dessa pulseirinha foi o seguinte: um dia eu estava... contar a história rapidamente aqui da pulseirinha. Fui para a Disney, cheguei na Disney, a Disney estava lançando naquele mês a pulseirinha para ir na Disney, para fazer o pagamento, né, das atrações. Falei, caramba, muito legal isso daqui. Falei, pô, mas vou levar isso aqui para o Rio. Falei, foi meio desafiador, na verdade. Pô, tinha acabado de lançar na Disney. Aí a gente chegou, foi quebrando a cabeça, tal. Resumindo, a gente conseguiu fazer o lançamento disso em 2017. Aí eu lancei, a gente fez um piloto disso e isso foi inovador, porque no transporte público isso não tinha, era novo. E eu fui convidado para fazer uma palestra em Londres disso. Aí falou, pô, por que você fez isso? Daí, né, lá em Londres eu fui explicar. Pô, porque eu fui para Disney, contei a história, e aí falei, pô, mas por que você vai... E aí, onde é que vai usar isso no Rio? Falei, pô, mas é porque o Carioca, no Rio de Janeiro, vai à praia. E quando vai para a praia, o cara pega o cartão da Rio Card e coloca na sunga, coloca no maiô, e falou, pô, vai pegar a praia e vai perder. Falei, agora ele vai poder usar com uma pulseira. Pô, isso é uma grande sacada, pô, muito legal. Aí levantou, no final da palestra, lá um cara, uma pessoa, e levantou e falou assim, poxa, mas por que aqui em Londres o Oyster não faz a mesma coisa? Porque aqui é um super frio, eu tenho que toda hora ficar tirando a luva. Por que não põe? E eu ponho embaixo da luva e pagaria o metrô. Falei, caraca, olha aí que sacada boa. Mas enfim, aí, então, a grande questão do problema, da necessidade, você cria as boas ideias. Esse ano, o que a gente está trazendo? Está trazendo esse mini Rio Card, que é o stickerzinho.
de novo, a gente tinha lançado aqui, que era comum, né, com a questão dos cartões, aquela bolsinha aqui, um bolso que tinha para carregar cartão atrás do celular. E aí eu falei, poxa, ficar carregando o cartão, às vezes colocava, era ruim. Eu falei, pô, não dá para criar um cartãozinho menor e colar? Falou, poxa, aí a gente estudou e dá. E aí a gente bolou e criou esse mini cartãozinho. Ele funciona com o NFC, com a proximidade? Pô, não, Beto, ele é exatamente igualzinho. Se eu pegar esse cartão e encostar, ele vai funcionar. Se eu grudar aqui, é a mesma coisa. Então ele nem precisa de NFC, não precisa de nada. Onde eu encostar ele, se uma mulher quiser colocar no estojo, ela cola no estojo, vai funcionar. Onde ela quiser colocar, vai funcionar. Eu coloquei no meu celular, tá funciona direitinho. Então, você carrega pelo aplicativo e encosta e funciona. Então, o que eu ganhei com isso? Hoje eu saio de casa só com com meus 2 celulares, mas eu saio com o meu celular, que aqui tem minha carteira de CNH, tá tudo aqui dentro hoje, né? Então, faz o pagamento, né? Baixa o celular, você já faz e paga resolvido. tudo, do transporte ao mundo todo. Tá tudo Muito resolvido. legal. Esse lançamento exclusivo aqui na Rio Innovation Week, né? Parabéns. Foi. Eu conversei aqui com o Cassiano Rosic, do Rio Card, com essa novidade muito legal. E a gente volta daqui a pouco com mais notícias e mais entrevistas. Obrigado. Até já. Obrigado, Cassiano. Valeu. Obrigado, Beto. Valeu. Muito bem, começando aqui mais uma entrevista no stand da Band News FM. Quem quiser passar aqui, esse é o Rio ETEC, eu sou o Beto Largman. E a gente vai falar agora com o Samuel Barros, que é do IBMEC, e vai falar das mudanças, né, e das novidades e do stand que eles têm aqui. Seja bem-vindo, Samuel. Conta pra gente o que está acontecendo e como o IBMEC está se envolvendo com tecnologia cada vez mais. Sempre esteve, mas mais ainda, né? Boa tarde, Beto. Prazer estar aqui com vocês. O IBMEC está com stand aqui na área do Cobra, então lá do outro lado. A gente se envolve com tecnologia há muito tempo. Nós somos uma escola de negócio, né? Nascemos no mundo de negócios e não tem como pensar em negócio sem pensar em inovação, sem pensar em tecnologia. As grandes mudanças que nos últimos 3 anos a gente criou cursos próprios de tecnologia. Então, cursos focados em ciência de dados, em engenharia de computação, engenharia de software, que são programas que hoje estão muito demandados. A gente tem uma carência muito grande de profissionais, principalmente de programação, e, consequentemente, a gente está trazendo esse profissional para dentro de casa e preparando ele para o mundo de negócios. Então, é um programador, um profissional de tecnologia focado na área de negócios de forma bastante ampla. E o stand aqui? Qual é a programação? O que está acontecendo por lá? Nosso stand ele é focado em inteligência artificial, que é um negócio que a gente já tem praticado em sala de aula. É um medo natural dos professores, mas a gente consegue trazer isso de uma forma muito tranquila, até porque a gente enxerga como ferramenta, não vai substituir ninguém. A gente não vai ter um apocalipse baseado em robôs e inteligência artificial por causa disso. Então, a gente está aplicando inteligência artificial baseada em imagem e convidando ao participante, convidando ao nosso visitante a pensar no futuro. Como ele acha que vai ser esse futuro e desenhar esse futuro tendo uma imagem que represente esse futuro no final, desenhado com inteligência artificial. E como vocês estão fazendo? Eu estou conversando com algumas pessoas, né, de empresas, e há uma preocupação muito grande em nivelar, porque você deve ter professores com mais proficiência em tecnologia e outros com menos, né? E que devem estar amedrontados. Como é que vocês fazem lá? Vocês fazem ciclos de conhecimento, onde vocês apresentam as novidades? Como é que funciona isso dentro do IBMEC? Beto, eu acho que a gente tem que separar isso aí em 2 grandes blocos. Primeiro, quando a gente fala de uma escola como o IBMEC, que é uma escola grande, uma escola privada, a gente já tem um volume de professores que é muito afeito à tecnologia e tem acesso. O aluno também já demanda isso. Então é muito natural para o nosso professor ter acesso a esse universo. Se a gente pensa numa escola pública, não. A escola pública já tem uma distância um pouco maior e hoje esse é o grande medo dentro da aplicação de inteligência artificial, a gente aumentar esse gap entre o formado pela uma universidade ou por uma escola privada e o formado por uma escola pública. Dentro da nossa operação, o nosso professor, ele primeiro propõe, então aqueles que são mais afeitos trazem para a sala de aula conteúdos, novidades aplicadas em tecnologia, e conforme aquilo vai se tornando mais perene na disciplina, a gente convida os outros professores a aprender com ele. Então acaba se transformando um processo muito natural de troca entre os próprios professores.
É óbvio que existirão disciplinas que não serão afeitas a isso. Você pega uma disciplina de cálculo mais dura, o professor de cálculo mais duro, ele gosta de um bom quadro e muito papel. Um professor mais para o lado de operação, de empreendedorismo, negócio em si, análise de dados, esse cara é muito mais tecnológico. Então, ele vai abraçar muito mais a aplicação utilizando qualquer tipo de inteligência artificial ou tecnologia básica. Mas o que a gente tem percebido é uma aceitação muito boa. O medo passou, o medo inicial passou. Eles chegaram à conclusão de que a inteligência artificial não vai roubar o emprego deles. Vai, inclusive, permitir que eles tenham mais tempo para trabalhar, mais tempo para aceitar mudanças e, consequentemente, mais tempo para produzir melhor. E eles acabaram percebendo também que eles não são mais os exclusivos donos do conhecimento, e sim eles são mentores. Isso, curadoria, né? Curadoria. E isso transforma o trabalho deles em um trabalho muito mais nobre. Eles se sentem mais responsáveis por aqueles alunos, porque eles ajudam aqueles alunos a pensar. Então, onde é que eu posso melhorar sabendo que tem essa tecnologia que vai me auxiliar no processo? É aquela história de ensinar a fazer a pergunta certa, não é dar a resposta só. Né? Pois é, isso é um ponto muito relevante, porque a gente chegou à conclusão, depois de muito tempo, que a inteligência artificial ela não vai emburrecer as pessoas, que era um medo. E sim que ela vai obrigar que você seja mais inteligente ainda, porque você tem que entender muito mais do tema para saber se ela está falando alguma besteira para você. Então, isso obriga o aluno a estudar, obriga o professor a estudar, consequentemente, e obriga uma mudança de paradigma, porque as cobranças não podem ser exclusivamente conteudistas, elas têm que ser cobranças comportamentais também. Tem que ser cobranças de habilidade. Você não está treinando só hard skill, você está treinando soft skill nessa operação junto. E desde a pandemia, onde teve, né, a necessidade das aulas online, como está isso hoje? É híbrido, tem gente que prefere online, ninguém mais prefere online. E também, quais são, como é o aluno pós-pandemia? Mudou ele? Alguma coisa aconteceu lá que ele está agindo de uma maneira diferente? O aluno pós-pandêmico ele é mais ansioso, claramente mais ansioso. Eu já leciono há mais de 20 anos. Se eu pego um aluno meu da primeira turma que eu dei aula e comparo com o aluno de hoje, o meu aluno de primeira turma é um cara muito tranquilo, era muito suave. Ele estava disposto a esperar pelo conhecimento. O aluno de hoje não, ele quer o conhecimento para ontem e ele não aceita estar errado. Então é um misto de ansiedade com preocupação excessiva de estar certo, o que faz mal à saúde mental dele. Então a gente percebe que a pandemia produziu uma juventude mais instável mentalmente. Isso é uma dor de cabeça que todas as escolas estão vivendo, não é uma novidade em termos de cenário. Em compensação, ele é um aluno que aprende mais rápido. Então, a dinâmica de sala de aula muda também nessa relação. Como ele aprende mais rápido, ele também é mais ansioso, então ele busca mais em ambiente externo, eu posso trabalhar com ele de forma mais ativa. Então, eu trago ele mais para o jogo, eu trago mais ele para o contexto do que eu trazia o aluno de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Em termos de diferença de ensino-aprendizagem, EAD, presencial, o IBMEC é uma escola que opera presencial. A gente tem até produtos EAD, a gente tem o IBMEC Online, mais para pós-graduação, mas em graduação nosso foco é presencial. Por que a gente faz o presencial? Primeiro, por causa do relacionamento. O network no presencial é infinitamente superior do que no online. Isso aí não existe dúvida. E também porque no presencial a gente tem a oportunidade do tátil. A gente tem a oportunidade de tocar, de experienciar elementos que o EAD ainda não permitem. Tá? Mas isso é muito nosso perfil. Existem muitos programas excelentes em formato EAD. A gente prefere operar no presencial. E o aluno também tem a sua escolha. Ele pode fazer EAD, ele pode fazer presencial, sem problema algum, muito mais de como ele se adapta melhor. Eu, por exemplo, hoje em dia, sou um cara que estuda nas duas dinâmicas, tanto presencial quanto online. Consigo aprender muito bem. Tem gente que não aprende no online. Tem gente que sente muito mais facilidade no online. Então, isso vai muito mais da pessoa do que da gente. A gente opera hoje no IBMEC, mais operação presencial na graduação. Mas todas as aulas são transmitidas? Quem quiser naquele dia está com um problema pode ver de casa ou só os cursos de pós que são realmente... No curso de pós a gente tem essa flexibilidade. Não em todas as aulas, mas o aluno tendo a necessidade, por exemplo, Beto, imagina que você vai viajar a trabalho. Você está fazendo uma pós-graduação com a gente. Imagina que você vai ter que ir para São Paulo.
Para não perder aquela aula, você me avisa, eu abro o link, você assiste de lá. Mas a gente preferia que você estivesse na sala de aula com a gente, porque a dinâmica é muito melhor. Entendi. E em relação aí uma pergunta mais de futurismo de curto prazo, você está vendo que profissões você vê mais chegando com força? Para que lado o IBMEC vai? Claro, sempre ligado a negócios, finanças, mas com tecnologia. Mas assim, só uma bolinha de cristal aí sua para a gente entender, ver como é que vai a educação e as profissões, né? Necessariamente o mundo de tecnologia está pungente, né? Ele está necessitando de gente e a gente vai entregar esse profissional para o mercado. O IBMEC tem, na sua essência, administração, economia e direito muito forte. Então isso já faz parte do nosso viés, assim como os cursos de comunicação, publicidade e propaganda. Então tudo aquilo que é negócio, a gente é muito forte, a gente vai continuar sendo. E dentro da área de tecnologia, que é onde a gente vê cenários de novos caminhos, principalmente inteligência artificial e ciência de dados, que é utilizado em negócio, então não vai ter para onde fugir, e também a parte de software, computação e software. Por quê? O mundo hoje opera em base de sistemas. Então eu não tenho mais como esconder um engenheiro de computação. Esse cara é necessário em qualquer área, em qualquer profissão, de qualquer indústria. Eu sou conselheiro de uma fazenda vertical, que é uma fazenda que produz cogumelo dentro de um prédio em São Cristóvão. É isso. E eu tenho um engenheiro de software para fazer todo o controle ambiental. Imagina, quando é que você imaginaria que numa fazenda você ia precisar de um engenheiro de software? E eu preciso desse cara. Então é um caminho natural que os negócios estão seguindo e necessariamente a gente está muito bem posicionado para que siga por esse caminho. Agora uma pergunta, a gente está com um tempinho para finalizar. A gente sempre ouvia falar que todo mundo no futuro deveria aprender a programar. Só que agora a gente tem a inteligência artificial, que programa muito bem se ela é bem, se o prompt é bem dado, né? Se ela é bem munida de informações. O que você acha? A programação vai ter a sua função ou a inteligência artificial vai avançar a um ponto que a gente vai ter programadores mais programadores de prompt, né? Assim, uma coisa assim. Engenheiro de prompt já é uma realidade. Engenheiro de prompt. Mas quando você pensa em programação, a gente vai continuar tendo que aprender programação. Por mais que a inteligência artificial evolua, o ser humano é um ser insubstituível. A inteligência artificial nada mais é do que um equipamento que opera baseado em padrões. Mas quem desenha o padrão? O ser humano. Então, o ser humano continua sendo essencial nesse processo. É claro que eu posso criar sistemas automatizados para evoluir uma linguagem, para evoluir um programa, mas para o primeiro movimento, sem o ser humano você não vai ter. Então, esse medo, a gente vai parar de aprender a programar? Não, a gente vai ter que aprender a programar mais. Vai ter que começar mais cedo, vai ter que começar no ensino fundamental. Um garotinho de 10, 12 anos que já sabe ler e escrever muito bem, ele vai sentar na frente do computador e escrever um software. Um software para quê? Para o entretenimento dele. Ele não vai precisar se preocupar em pagar alguém para fazer isso, nem o pai dele. Só que isso é um primeiro passo. Daí, para montar uma estrutura para um foguete, é um estalar de dedos. Para finalizar, a gente falou muito, eu falo muito na minha coluna sobre letramento digital, né? Que é uma coisa, a gente, assim, as coisas foram acontecendo tão rapidamente, de uma maneira tão forte, e as pessoas não estão acompanhando, nada consegue acompanhar. Mas assim, a gente precisa, de alguma maneira, ter algum tipo de ensino para essa linguagem que é a linguagem do mundo moderno, a linguagem de saber usar uma rede social, de saber como pesquisar no Google e saber que aquilo de saber o que é fake news. Existe isso, essa preocupação lá no IBMEC? Existe alguma ou você acha que existe alguma maneira a gente ter algum tipo de letramento digital que vá desde... Isso é contínuo, né? A minha mãe tem 89 anos, ela precisa de letramento digital, porque quando ela recebe lá o SMS lá do Itaú, dizendo apague aqui, ela fica na dúvida. Pois é. O que você acha disso, desse mundo aí que a gente
tem que aprender todo dia? Beto, eu vou me botar numa condição meio triste, que acaba te botando também, vai incluir a sua mãe nesse processo e os meus pais. Letramento digital é necessário para a gente. Essa galera mais nova, e eu estou incluindo minha filha, que tem 5 anos, os coleguinhas dela, os meus sobrinhos, que têm 12, 14 anos, eles não vão precisar disso. A gente precisa, porque a gente é de uma outra geração. Eles já são nativos. E eles são nativos de inteligência artificial. Não é nem nativo digital, é outro nível de natividade que a gente não teve. Eu sou da época do fax. Eu estava conversando com uma aluna minha, que tá lá no stand, e ela estava desesperada porque ela não entende como funciona um fax. Em compensação, ela é digital influencer. E eu não entendo o que ela faz. Então, é outro cenário. Hoje, a nossa preocupação com o letramento digital ela é muito mais focada no nosso professor, que é um cara extremamente capacitado, extremamente gabaritado, profissional de empresa, presidente, vice-presidente de empresa, com doutorado, etc., mas que ele não passou por esse processo. Então, ele ainda tem uma certa resistência. Eu não vou nem dizer que é dificuldade, porque dificuldade implica que ele vai ter um processo nessa história. É só resistência porque ele não teve tempo de estudar. Então, a gente tem essa preocupação, sim, com as equipes mais maduras. Os alunos, esses já são naturais. Eles já são desse planeta. A gente é que veio de um planeta mais antigo. Tá ótimo. Conversei aqui com o Samuel Barros, do IBMEC. Muito obrigado pela sua participação. Visitem lá o stand da IBMEC aqui no Rio Innovation Week. E depois a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Quer falar um pouco? Falar. Queria só lembrar que a gente está com o vestibular aberto. Então as inscrições vão até dia 14 de novembro, prova dia 24 de novembro. Presencial. Esse é um ponto extremamente relevante. Paramos com essa história de prova de vestibular online, porque isso daí já estava dando muita dor de cabeça. Tá dado o recado do Samuel. A gente volta já já. Band News FM, na Rio Innovation Week 2023. Oferecimento IBMEC. Estude no IBMEC e conte com networking, gestão de carreira, semester abroad e muito mais.